Nós vamos fazer a leitura do versos 1 a 10, mas a exposição hoje vai ficar centrada apenas nos versos 8 a 10. Mas vamos ler o texto completo para que a gente relembre um pouco daquilo que foi falado na semana passada, para a gente entender o contexto da passagem. Mateus 28, versos de 1 a 10. Então acompanhe comigo a leitura. O texto diz o seguinte: Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se, elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer a seus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. Então, na semana passada, querido, nós iniciamos aqui a análise desse texto, esse último capítulo do Evangelho de Mateus, onde nós vimos os primeiros versículos de 1 a 7, que contam acerca dos eventos que acompanharam a ressurreição de Jesus. Aquilo que, conforme a gente conversou, é sem dúvida a doutrina mais importante da fé cristã. Nenhuma doutrina para nós é mais importante que a doutrina da ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, não há por que nós estarmos aqui. Não há por que nós nos reunirmos em torno da palavra. Porque a morte de Jesus sem a ressurreição seria o mesmo que negar tudo aquilo que ele disse. Então a ressurreição é a confirmação de tudo aquilo que Jesus disse e de tudo aquilo que ele é. Então nós vimos que a ressurreição ela não foi evidenciada somente com o túmulo vazio. Nós vimos que ocorreu um grande terremoto, houve ali a presença de um anjo que, segundo Mateus, possuía a aparência semelhante a de um relâmpago. Esse anjo ele removeu completamente de lugar aquela pedra que selava o túmulo de Cristo. E depois desses eventos, nós analisamos também a reação das pessoas que estavam ali envolvidas neste momento. Nós vimos o terror dos soldados diante daquilo que aconteceu. Nós vimos o quanto aqueles homens ficaram paralisados de medo diante da presença do anjo, diante da pedra sendo removida. Ficaram desmaiados, como se estivessem mortos. E vimos também ali a presença de um grupo de mulheres que foram informadas pelo anjo acerca da ressurreição de Cristo. A partir de agora, nós veremos a primeira aparição de Jesus ressurreto, o primeiro encontro dele com este também mesmo grupo de mulheres. E dentro disso eu gostaria de realizar 3 destaques aqui dentro desta narrativa. O primeiro destaque que eu farei será em relação ao sentimento das mulheres. O sentimento predominante no coração destas que viram Jesus pela primeira vez. Depois eu quero destacar o momento do encontro, o momento do exato em que Jesus aparece para elas. E depois também fazer uma análise acerca de quais foram as primeiras palavras ditas pelo Cristo ressurreto. Então nós vamos aqui iniciar no primeiro dos destaques, que diz respeito ao sentimento dessas mulheres. Acompanhe comigo o verso 8 mais uma vez. Ele diz ali: E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, então no momento depois que elas receberam a informação do anjo, elas se retiraram. Então elas saíram apressadamente dali, tomadas de medo, de grande alegria, e correram para anunciar isso aos discípulos. Então, depois daquele contato inicial com aquele anjo que havia sido enviado pelo Senhor, depois de receberem a informação de que Jesus ressuscitou exatamente como havia dito, este grupo de mulheres, então, recebem a tarefa, o anjo comissiona elas a retornar até o lugar onde estavam os discípulos
e transmitir aquela maravilhosa notícia. Né? Vão e contem aos outros que Cristo ressuscitou, como havia dito. E aí Mateus diz aqui, na sua narrativa, que elas saíram apressadamente do sepulcro. Ou seja, elas não retornaram caminhando. Elas não voltaram calmamente até os discípulos. Elas foram o mais rápido possível. Elas correram para poder anunciar logo tão grande notícia. Elas correram para anunciar que Cristo vive. E aí vocês lembram da semana passada? Quais foram as palavras que o anjo entregou para as mulheres? As primeiras palavras do anjo. O que ele disse para ela ali no texto? O texto que nós vimos na semana passada. Quais foram as primeiras palavras? Não tenham medo. Então agora essas mulheres estão de posse da notícia maravilhosa da ressurreição de Cristo. Foram tranquilizadas por um anjo, com a aparência de um relâmpago. E elas saem correndo, acompanhadas de que sentimento, segundo o texto? Tomadas de medo. O medo, queridos, é um sentimento humano. É um sentimento normal, faz parte da nossa natureza. Normalmente nós associamos o medo como algo negativo. Mas este sentimento, muitas vezes, opera para o nosso próprio bem. Vamos a um exemplo. O medo que eu tenho de altura me impede de correr alguns riscos desnecessários. É um medo que me protege. Só que o medo, assim como qualquer outro sentimento humano, ele sofre os efeitos da queda, do pecado. E muitas vezes o medo, que nem sempre é algo necessariamente ruim, ele pode ser potencializado pelo pecado ao ponto de se tornar um desespero. O medo ele pode ser potencializado ao ponto de eu sofrer angústias profundas, de eu adoecer com aquele medo. Todos nós temos os nossos medos. Um medo muito comum, que creio que todos nós em algum momento temos, é o medo do desconhecido. É o medo da incerteza. É o medo de que nós não podemos controlar o dia de amanhã. Nós temos esse medo. Eu não sei o que vai ser no próximo ano. Qual é o brasileiro hoje que não tem uma boa dose de medo em relação ao que vai ser do nosso país depois das eleições? Independente do lado que a pessoa defenda. Qual de nós não está com certo medo da possibilidade daquele que eu não quero que seja eleito a ser eleito? O que vai ser da minha vida? O que vai ser do nosso país? O que vai ser dos empregos? O que vai ser da economia? A gente tem medo em relação a isso. E provavelmente o medo aqui, o sentimento destas mulheres aqui que elas estão sentindo, diz respeito a esse medo da incerteza, de não saber o que vai ser. Elas acabaram de receber a notícia do anjo de que Jesus vive, Cristo ressuscitou, mas certamente elas aqui têm um medo sobre, mas e agora? O que vai ser? O que vai acontecer? Eu não sei. E esse medo tomou elas. Só que o medo que elas sentem neste momento, nós vamos olhar aqui pelo texto, não é o sentimento predominante. Elas não estavam com medo ao ponto de ficarem paralisadas, aterrorizadas, desesperadas, dominadas por aquele medo. Não. Havia aqui, junto ao medo, um outro sentimento que neste momento se sobrepõe ao medo. Segundo o que Mateus nos diz no texto, havia presente no coração dessas mulheres, ali convivendo com medo, uma grande alegria. E aqui, queridos, neste caso específico, o texto original, o texto no idioma, que ele foi escrito no grego, ele nos ajuda demais a entender isso. Porque o que Mateus informa aqui, no seu evangelho,
não é que essas mulheres estão com medo e ao mesmo tempo muito alegres. Né? Se nós pegarmos a palavra que foi traduzida aqui por grande, na Nova Almeida atualizada, né? Que elas estão com grande alegria, eu creio que a palavra grande não transmite a ideia do texto. A ideia aqui é algo totalmente fora do comum. Mateus está dizendo que essas mulheres têm uma alegria que é extremamente acima de qualquer outro sentimento. É profunda alegria, é uma alegria notável, é uma alegria indizível. Então Mateus ele quer deixar bem claro para nós no texto que o sentimento da alegria predominava sobre o medo. Havia medo, mas esse medo não tomava elas. A alegria de saber da ressurreição era muito maior. Então elas têm aquele medo da incerteza, mas a alegria impede que aquele medo tome conta e paralise, ou elas por acaso entrem em desespero. Essas mulheres, elas estão aqui sentindo o sentimento do medo, mas elas estão dominadas por uma alegria que é sem igual. E é com este mix de sentimentos que elas correm para anunciar e para compartilhar essa alegria indizível com os demais discípulos de Jesus. E eu creio aqui, queridos, que há uma lição bem importante sobre esses sentimentos que se misturam aqui no texto. Eu creio que todos nós, em algum momento, já passamos por períodos de sentir emoções conflitantes. Nós somos muito uma gangorra russa de emoções, né? Isso faz parte. E muitas vezes nós podemos enfrentar emoções que se conflitam, assim como ocorreu aqui com essas mulheres do texto. Nós cristãos, nós não estamos livres de conviver com esses mesmos sentimentos, o sentimento do medo. Nós não estamos livres de enfrentar períodos de angústia, de ansiedade, de sentimentos que podem se tornar nocivos à nossa alma. E eu acho que é bem possível nós fazermos uma comparação em relação ao nosso estado físico. Depois que nós cremos em Cristo, nós nos tornamos crentes, depois da conversão, nós continuamos a ter que lidar com um corpo que é físico e que caminha para a morte. Não é mesmo? Nós temos que lidar com as nossas doenças físicas. Nós temos que lidar, mesmo crentes, com dores de cabeça, com viroses, com doenças, às vezes, muito mais graves. Nós temos vários crentes que estão se tratando de câncer. Nós continuamos a lidar com essas nossas fraquezas que são físicas. E isso, queridos, continua ou ocorre da mesma forma com as doenças da alma, com o nosso estado psicológico. Neste tempo presente, nós jamais vamos alcançar um estado de perfeição psicológica. Nós não vamos encontrar isso no tempo presente. Nós temos crentes que lutam com depressão. Crentes genuínos, que provavelmente lutarão com estes fantasmas até o fim da sua vida. Isso pode acontecer. Da mesma forma que uma pessoa que é dependente, que foi um dia dependente químico, se converteu, abandonou o vício, provavelmente vai lidar com a tentação do vício até o fim da sua vida. O que difere os que creem em Cristo, os que creem na palavra das outras pessoas, é justamente a esperança da ressurreição. A esperança da ressurreição faz com que o medo, as angústias, as ansiedades, as doenças físicas e psicológicas sejam lançadas aos pés do Senhor. É essa esperança que faz com que nós, que podemos estar lutando com problemas físicos e problemas na alma, a gente tenha uma esperança, saber que um dia isso será restaurado. Então, se eu sofro com um problema crônico de saúde física, se eu sofro com
um câncer, se eu sofro com algo grave, eu tenho como crente a esperança de que um dia o meu corpo será restaurado. Um dia eu ressuscitarei em um corpo que não sofrerá mais as dores do tempo presente. O mesmo é em relação ao nosso psicológico, à nossa alma. Pessoas que sofrem com depressão podem ser crentes no Senhor Jesus. E elas têm uma esperança de que um dia ela se livrará disso definitivamente. Ela pode ali mesmo em sofrimento ter uma esperança e uma alegria na ressurreição futura. Por quê? Porque o nosso corpo e a nossa alma padecem no tempo presente. Eles estão sofrendo os efeitos da queda. Não é por acaso que o apóstolo Pedro vai dizendo em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lancem sobre ele, Cristo, todas as suas ansiedades. Lancem sobre ele. Ele está falando para crentes. Ou seja, existem crentes ansiosos, que sofrem com isso, que têm dificuldade nesse ponto. E aqui a ansiedade ela pode ser encaixada não apenas na ideia de estar ansioso por algo que vai acontecer, mas uma ideia de uma depressão, de algo realmente que afeta a vida da pessoa. Ele diz, olha, lancem as suas preocupações, a sua ansiedade, a sua depressão aos pés do Senhor. E ele completa, porque Ele cuida de vocês. Não é à toa que a palavra exorta os crentes nesse sentido. Então é claro que aqui as mulheres do texto, elas tiveram medo. Quem não teria, né, irmãos? Medo diante do que estava acontecendo. Diante ali daquele momento de incerteza e de dúvida. Mas a alegria da ressurreição era tanta que a alegria da notícia de Cristo ressurreto impediu que aquele sentimento de medo dominasse elas por completo. Controlasse elas por completo. Um outro bom exemplo que nós temos na palavra é a carta de Paulo aos Filipenses, que vai tratar sobre esse assunto. É uma exortação de Paulo nesse mesmo sentido. Nós temos ali a igreja dos Filipenses passando por um período de intenso sofrimento e o apóstolo Paulo ensinando que em Cristo eles podem ter uma alegria que supera a dor que eles estão sentindo. Paulo vai dizer que o sofrimento no tempo presente ele é real, mas ele pode ser encarado e suportado com uma alegria sem igual. Uma alegria que vai se sobrepor à dor. Então ele vai dizer lá em Filipenses capítulo 4, nos versos 4 a 9, ele exorta a igreja, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. É uma ordem. É imperativo. Paulo está dizendo, igreja, alegrem-se no Senhor. Eu sei que vocês estão sofrendo, mas eu digo, alegrem-se. Busquem ter alegria no Senhor. E ele continua, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim. E o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Essa aqui é uma orientação maravilhosa, queridos, que nós temos do próprio Deus por meio do texto. Paulo aqui ele não vai dizer que nós não temos e que nós não teremos as nossas lutas. Ele não diz que nós vamos estar livres de todos os nossos problemas. Não é isso que ele diz. O que ele diz é que nós temos motivos de sobra para enfrentar o sofrimento com alegria, apesar do sofrimento. É possível ser alegre, apesar da dor. Nós podemos ser felizes porque o Senhor cuida de nós, Paulo diz.
Você pode encontrar alegria nisso. Você está sofrendo, mas você pode saber que o seu sofrimento nunca é em vão se você está no Senhor. Isso é motivo de alegria. Nós não precisamos, segundo o apóstolo, estar preocupados, ansiosos, aflitos, angustiados por coisa nenhuma. Desde que nós entregamos isso ao Senhor, aos seus pés, em oração, e aí então confiando que Ele fará tudo para o nosso próprio bem. Só que, conforme o próprio pastor Adriano falou antes, este nível de confiança, ele não ocorre sozinho, né? Ele não é automaticamente. Nós temos muitas vezes dificuldades em confiar. A confiança não ocorre num passe de mágica. Você vai, faz uma oração e levanta extremamente confiante. Às vezes pode acontecer. Você orar por confiança e você sentir uma confiança que você não sabe explicar. Mas nem sempre isso ocorre. Porque esta confiança envolve um nível de renovação do seu próprio pensamento. No que Paulo nos diz em Filipenses, com o que nós temos que ocupar a nossa mente para obter essa confiança e alegria? Ele diz: ocupem a mente de vocês com tudo aquilo que traga louvor a Deus. Você quer ser confiante a esse nível? Então busque a palavra. Viva a palavra. Respire a palavra de Deus. E aí então será bem mais fácil você conseguir confiar que Deus está contigo o tempo todo. Porque você suprime qualquer pensamento ruim com pensamentos do Senhor. Você retira aquilo que te incomoda, aqueles pensamentos que te tiram a paz, e você enche a sua mente com coisas que te dão confiança, com promessas, com certezas, com palavra que vem do alto, que vem do Senhor. É exatamente palavras como que nós vamos encontrar no último versículo desse evangelho. Olha o último versículo, verso 20. Quais são as últimas palavras de Cristo aqui? Se não são palavras como essa que nós temos que alimentar a nossa mente. O que Cristo promete aos seus discípulos? E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. É disso que nós temos que nos alimentar. É disso que nós temos que ocupar a nossa mente. É ler, reler, memorizar, ler de novo, até que aquilo se torne uma verdade a você. Será que eu confio nisso? Será que quando eu estou com medo, aflito, eu lembro disso? Da promessa de Cristo? Essa promessa pode falhar? Será que isso é algo que pode ou não pode acontecer? Será que isso é condicional? Temos aprendido sobre as alianças na quarta, né? Alianças condicionais e incondicionais. Será que o que Cristo diz aqui é condicional ao discípulo? Olha, depende de você. E aí então eu estarei com você até o fim. Não, Cristo está afirmando aos discípulos: tenham confiança, porque eu estou com vocês. Eu estou com vocês e eu vou estar até o fim. Por que ter medo? Por que deixar que o medo controle? Nós podemos enfrentar momentos, mas nós temos muito mais motivos para ter alegria, mesmo em meio ao medo, ao sofrimento, à dor, à angústia. Então nós vemos aqui as mulheres tomadas de medo e grande alegria. Elas estão enfrentando esse sentimento do medo, da incerteza, mas elas estão completamente dominadas por uma alegria que é muito maior. E aí elas partiram com esses sentimentos, correndo para anunciar a tão maravilhosa notícia de que Cristo vive. Só que aí no meio do caminho, aquilo que certamente elas mais ansiavam acontece. Chegamos então no momento do encontro, no verso 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então o texto diz que ainda no caminho de volta
até o local onde estavam os demais discípulos, este grupo de mulheres é surpreendido pela aparição de Jesus ressurreto. Cristo vai até o encontro delas, antes mesmo de chegarem na Galiléia, como ele havia dito que encontraria os demais discípulos, e a saúda. Ele diz, salve. Isso aqui é uma saudação comum. É como se Jesus tivesse simplesmente chegado lá e disse, bom dia. Uma saudação extremamente simples. E aí a atitude delas foi de imediatamente se aproximar e se lançar aos pés do Senhor, do seu amado Cristo. E de cara, isso aqui já mostra para nós que a ressurreição de Jesus foi física, foi corporal. Jesus tinha carne, Jesus tinha corpo. Jesus não era uma visão, não era um sonho, não era um fantasma, um espírito errante, não. Era o próprio Cristo. Elas imediatamente abraçaram os seus pés. Abraçaram os pés físicos de Jesus. Mas há mais um detalhe importante aqui. Essas mulheres não somente abraçaram os pés de Jesus como um ato de carinho. Não foi ali um ato de profundo alegria por ver um amigo que ressuscitou dos mortos. Não foi simplesmente a surpresa do momento. O autor aqui, Mateus, ele deixa explícito que elas abraçaram os pés dele e o adoraram. Então houve ali por parte das mulheres mais do que uma saudação. Era mais do que um abraço de alguém que está encontrando um amigo. Nós temos aqui um ato de adoração. E como que nós podemos ter certeza disso? Porque a palavra que Mateus escolhe aqui não tem outra tradução. Não há outra forma de você traduzir o que ele escreveu. É um ato de adorar alguém, adorar uma divindade. É a postura de uma pessoa diante de um Deus. E por que isso é importante? Porque nós sabemos a quantidade de seitas que dizem que Jesus não é Deus, que negam a divindade de Cristo. E muitas vezes eles dizem, olha, mas a Bíblia não deixa isso claro. Você não tem nenhum texto que diga claramente que Jesus é Deus ou que ele foi adorado como Deus. Queridos, é muito claro. Qualquer um que leia o texto vai ter esse entendimento. Só que eu reforço. Mateus ele está deixando muito claro por meio da palavra que ele usa. Ele está deixando explícito o que foi feito. E aí nós temos que lembrar que Mateus, como autor do Evangelho, ele era um judeu. Um judeu que está escrevendo para quem? Nós vimos ao longo do Evangelho várias vezes. Mateus ele tinha em mente alcançar um público composto de judeus. Ele queria mostrar que Jesus é o Cristo, o Messias, para o povo judeu que havia rejeitado a Cristo. E qualquer judeu saberia muito bem que só um é digno de adoração. Qualquer judeu saberia disso. Se você colocasse a palavra adoração para qualquer outro ser ou divindade que não o próprio Deus, o judeu chamaria aquilo de blasfêmia. Mas Mateus deixa claro aqui, ele é intencional ao colocar isso no seu relato. Ele poderia ter simplesmente parado aqui no momento em que elas abraçaram os pés do Messias. Olha, elas correram e se jogaram aos pés dele. Mas não, ele diz, elas abraçaram o pé de Jesus e o adoraram. Elas se prostraram como alguém se prostra diante de uma divindade. Mateus deixa claro isso, não tem problema com isso. Ele não se coloca numa posição, não, mas eu sou judeu, eu não posso, porque só há um Deus. Não, ele deixa bem claro, este homem que ressuscitou dos mortos foi adorado porque ele é quem dizia ser. Ele é Deus entre nós. E essa adoração aqui das mulheres, ela ocorre. Por que as mulheres se lançam aos pés e adoram a Cristo como Deus? Porque ali naquele momento, ao ver Cristo ressurreto, elas puderam ter a dimensão precisa de quem Ele é. A ressurreição confirmou para elas qualquer tipo de dúvida que ainda poderia haver, qualquer tipo de questionamento que poderia haver na mente delas. Elas, ao verem Cristo ressurreto, elas tiveram certeza,
Ele é quem dizia ser. Ele é de fato Deus entre nós. E se Jesus ele é, então, quem ele dizia ser, ele merece, ele precisa, ele deve ser adorado. E é a mesma reação que todo crente tem que ter. É a mesma reação que todos nós, quando reconhecemos quem Jesus é. Quando você chega na compreensão de quem Cristo é, você tem que ter a mesma reação de adoração. E aí talvez você se pergunte, mas como que eu vou fazer isso? O que é adoração? Mas o Senhor Jesus não está aqui para me lançar aos pés dele. O que eu tenho que fazer? E aqui, já que o pastor Adriano vai demorar para chegar lá, eu vou pegar um texto de Romanos. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Romanos 12. E até lá vocês já esqueceram o que eu falei. O pastor não tem tanta dificuldade, para me desmentir. Romanos 12, verso 1 e 2. Eu vou usar esse texto aqui como um exemplo de como nós devemos adorar ao nosso Senhor. Romanos 12, verso 1 e 2. Diz assim o texto: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa passagem aqui, mantenha ela aberta por enquanto, irmãos. Essa passagem, ela contém, ao meu ver, os elementos da verdadeira adoração. Primeiro há a motivação para que nós adoremos a Deus. A motivação qual é? É as misericórdias de Deus. Irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que são as misericórdias de Deus? É tudo aquilo que Deus nos dá que nós não merecemos. É o reconhecimento disso. O reconhecimento do seu amor eterno, da sua graça, do Espírito Santo que nos convence, da paz que nós podemos ter em Cristo, da alegria que nós podemos ter mesmo em meio à dor, a fé que nos salva, o conforto que nós temos, a força que Deus nos dá, a sabedoria que vem do alto, a esperança que nunca morre, a paciência, a bondade, a honra, a glória, justiça, segurança, vida eterna, perdão, reconciliação, justificação. E poderíamos ir adiante, santificação, liberdade do pecado, enfim, tantas e tantas misericórdias de Deus. Quando nós temos esse conhecimento e essa compreensão desses presentes incríveis que Deus nos dá, isso nos motiva a adorá-lo. Isso nos leva a louvá-lo. Nos leva a ações de graça. Em outras palavras, nos leva a adorá-lo. Adoração. E aí também aqui nessa passagem, irmãos, nós vamos encontrar aqui a descrição da forma como nós devemos adorá-lo. Diz ali o texto: ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a forma de adoração. Apresentar os nossos corpos como sacrifício. O que isso significa? É dar a nós mesmos a Deus. A referência aos nossos corpos aqui significa as nossas faculdades humanas, aquilo que nos faz ser humano, o nosso coração, a nossa mente, as nossas mãos, os nossos pensamentos, a nossa atitude, tudo, segundo o apóstolo, deve ser apresentado a Deus, o nosso ser por completo. Eu entrego os meus pensamentos, eu entrego as minhas vontades, eu entrego as minhas ações, eu entrego aquilo que eu faço no meu trabalho, aquilo que eu sou, eu entrego tudo a Deus. Ou seja, eu abro mão do controle dessas coisas. E eu entrego o Senhor como um sacrifício. Assim como era o sacrifício no Antigo Testamento, onde um animal era entregue no altar. O animal inteiro era sacrificado. Nós também temos que nos entregar por inteiro a Deus. Agora, como fazer isso? Como fazer isso na prática? Como se entregar como sacrifício vivo?
E mais uma vez a passagem ela é clara, pela renovação da sua mente. Nós vamos nos entregar por inteiro quando nós diariamente renovamos o nosso pensamento. Nós limpamos a nossa cabeça. Nós tiramos tudo aquilo que é sabedoria do mundo e substituímos com a sabedoria que vem de Deus. É dessa forma. E aí nós adoramos a Deus com as nossas mentes renovadas, limpas. Não é mais uma adoração feita somente com emoção, como isso é comum nos nossos dias. As pessoas acham que estão adorando a Deus porque estão tendo sentimentos que não sabem explicar. Aí canta uma música gospel e sente uma alegria, algo que... E acha que aquilo é um ato de adoração. Eu estou adorando a Deus. Mas não está nem prestando atenção na letra que está cantando. Que muitas vezes a própria música gospel fala coisas que desonram o nosso Deus. É muito além da emoção. Onde a nossa mente vai, as emoções vão atrás. Se você tem uma mente saturada de verdade, a sua emoção não vai lhe enganar. Mas o contrário pode acontecer. É importante também dizer que a adoração não é limitada ao tempo aqui na igreja, irmãos. É importante reforçar isso. Não se limita ao que nós fazemos aqui na igreja. Quando a gente diz vamos adorar a Deus, não é só o momento do cântico. É o tempo todo. A verdadeira adoração é o reconhecimento de Deus, do seu poder, da sua glória. E isso é refletido em todo o momento. Quando eu estou concentrado na oração que o pastor está fazendo, eu posso dizer amém ao final. E aí eu posso adorar a Deus, porque eu compreendi, eu entendi e eu concordei com o que foi dito. Eu posso cantar aqui junto com a congregação e não estar adorando a Deus. Porque eu estou fazendo simplesmente no automático, eu não estou nem prestando atenção. Eu simplesmente gosto da melodia e estou cantando ali, mas o meu pensamento está no que eu vou fazer à tarde. Porque à tarde eu tenho um compromisso importante. Você acha que a pessoa que está cantando está adorando a Deus? Não está. Eu adoro a Deus no momento da pregação, onde eu olho para o texto, eu tento extrair lições para a minha vida, eu busco entender o que está sendo dito, eu tenho desejo de conhecer mais o Senhor, eu adoro a Deus. Agora eu posso estar presente na igreja e não estar prestando atenção, você não está adorando a Deus. E quando nós fazemos isso, irmãos, em vez de culto ao Senhor, nós prestamos culto a demônios que se opõem a Deus e a sua palavra. A forma mais elevada de louvor e adoração, queridos, é a obediência ao Senhor e à sua palavra. E isso se reflete de momento a momento. Cada instante da nossa vida. E para fazer isso, você precisa conhecer a Deus. Se você é ignorante sobre Ele, você se torna incapaz de adorar a Ele. Então a adoração é só o reflexo, queridos. É a nossa... Quando nós refletimos aquilo que nós compreendemos. Quando nós expressamos aquilo que nós entendemos. Você está ali exaltando a glória do Senhor. Você está exaltando aquilo que Ele fez por você. Você está demonstrando que você entende sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Uma última observação que eu gostaria de fazer neste ponto, queridos, diz respeito ao privilégio de quem teve o primeiro encontro com Cristo. Tremendo isso, né? Imagina você ser a primeira pessoa a ver Cristo ressurreto. Para quem que Deus destinou esse primeiro encontro?
Quem foram os privilegiados? Foram os grandes? Foram os reis? Foram os líderes? Foi Pedro, que seria então o líder dos apóstolos? Foi? Não. Foram um grupo de mulheres. Mulheres que eram desprezadas socialmente nos seus dias. Mas aquelas mulheres foram extremamente valorizadas pelo Senhor. E isso diz muito sobre o caráter do nosso Deus. Isso diz muito. Ele não possui o mesmo olhar humano que nós temos nas pessoas. Nós, muitas vezes, valorizamos as pessoas de maneira diferente. O que é mais comum dos nossos dias? A pessoa ser valorizada por aquilo que ela tem de riqueza. E a pessoa ela é mais valorizada do que as outras. Com Deus não funciona assim. Vocês lembram quando Deus elege Davi para rei de Israel? E aí o profeta Samuel foi incumbido por Deus para ir até a casa de Jessé, porque ele ungiria um dos seus filhos para serem o rei de Israel. E aí Samuel foi lá ver os filhos de Jessé. E aí em um determinado momento, Deus falou com ele, lá em 1 Samuel 16:7. O texto diz que o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura. Samuel tinha visto qual dos filhos era mais bonito, mais alto, mais forte. E Deus diz: olha, não olhe para a aparência. Porque o Senhor não vê como o humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Jesus deu o privilégio do primeiro encontro a este grupo de mulheres que fielmente serviram a Cristo em seu ministério. E aí, neste encontro, Jesus ele não ficou apenas numa breve saudação. Nós veremos agora quais foram as suas palavras. O verso 10, Mateus nos conta quais foram as palavras de Cristo. Ele diz ali, voltando lá para Mateus, irmãos? 28, verso 10. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Então nós temos as palavras de Jesus aqui, que são praticamente idênticas às palavras que foram ditas pelo anjo lá no sepulcro. Cristo ele inicia mais uma vez acalmando o coração delas, dizendo: não tenham medo. E aí na sequência ele entrega para aquelas mulheres uma missão, a missão de anunciar aos discípulos uma ordem para que eles sigam até a Galiléia, porque lá vai ser o local do encontro de Cristo com eles. E aí, se você olhar aí no texto, esta é a mesma mensagem que nós encontramos o anjo falando. Versos 5 a 7 ali nós temos: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. A única diferença significativa que nós temos aqui, que é o que eu vou destacar, é a forma de tratamento empregada por Cristo aos discípulos. O anjo disse para as mulheres: vão depressa e diga aos discípulos. Mas Jesus diz o quê? Vão dizer a quem? Aos meus irmãos. Os meus irmãos. Queridos, esse é aquele momento que talvez você nunca deu bola para isso. Talvez você nunca parou para meditar profundamente no que isso significa. Mas isso aqui é aquele momento que é de se atirar no chão. É naqueles momentos que você tem que ler, sabe aquele momento das séries que a gente assiste lá? Um filme de Jesus, uma série de Jesus, que você olha um momento que você já logo começa a chorar e quer se jogar. É mais ou menos esse momento. Deveria ser assim. Porque vamos recordar qual é o estado dos discípulos neste momento da história. Onde estão os discípulos quando Jesus diz essas palavras? Onde estavam os discípulos quando o seu mestre, o seu Senhor e Salvador foi humilhado e morto? Os discípulos, aqueles que haviam declarado lealdade até o fim, eles fugiram. Eles estavam se escondendo desde o momento em que o cerco se fechou.
Eles sequer estavam no Calvário, enquanto o seu Senhor entregava a sua vida por eles. Eles não estavam no seu sepultamento, não estiveram lá presentes. De outra forma, nós temos também aqui, do outro lado, Jesus, neste momento, ele não é mais aquele homem simples de antes. Jesus agora, ele não é o mero nazareno, o filho de um carpinteiro. Quem está dizendo isso aqui é o Cristo ressurreto. É aquele que possui autoridade no céu e na terra. Ele agora é o Rei Todo-Poderoso. Perfeito Deus e perfeito homem. Olha a diferença de um lado para o outro. E aí como que o Cristo ressurreto, Rei da glória, chama aqui os seus fracos e imaturos discípulos? Ele os chama de irmãos, membros da sua família, amados por ele, de tal forma que ele, como Rei Messias, vai compartilhar da sua própria herança e do seu próprio reino. Mais um texto de Romanos. Romanos 8, 29, ele diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Por que eu peguei esse texto de Romanos? Para deixar bem claro que essa maneira aqui que Jesus está se dirigindo aos apóstolos não é uma expressão exclusiva do grupo dos apóstolos. Jesus ele não chama de irmãos apenas os 11 sobreviventes. Cristo ele se dirige e trata como irmãos todos aqueles que seguem a Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Cristo chama de irmão todo aquele que crê nele como verdadeiro Messias. Ou seja, se você crê em Cristo como verdadeiro Messias, como Senhor e Salvador da sua vida, Ele chama você de irmão. Será que você consegue entender realmente o que isso significa? Será que você consegue perceber a dimensão disso? Ou será que você consegue compreender as consequências dessa realidade? Que palavra maravilhosa nós temos aqui, queridos. Que palavra maravilhosa essas mulheres receberam da boca do Cristo ressurreto. Porque se Ele, o Rei da Glória, nos chama de irmãos, não há motivo para temer. Não há nada neste mundo que deveria retirar a nossa paz ou nos fazer ficar ansiosos ou angustiados. Nada. Sabe por quê? Porque Cristo é meu irmão. Eu sou parte da sua família. Uma família predestinada para a glória. Você tem dimensão disso? Que motivo eu tenho para temer? Se eu estou em Cristo, eu fui predestinado à salvação e à vida eterna. E aqui, queridos, eu ressalto: não importa o quão fraco você se encontre hoje, porque provavelmente não será tão fraco quanto os próprios discípulos estavam ali. Não importa o quão imaturo você se ache ser ainda, porque os discípulos também estavam em um estado de maturidade neste momento. A única coisa que importa é a fé nele. É crer que Jesus é o seu Salvador. É crer que na cruz ele morreu no seu lugar. É crer que ele carregou os seus pecados para longe. E se você crê, então, queridos, você faz parte da família de Cristo. Você é irmão dele. Você está predestinado para a glória eterna. E isso é o que importa. E aqui eu quero deixar a palavra falar. Eu vou citar 2 textos aqui que é para você guardar.
para você memorizar. Provavelmente você já ouviu, já sabe, mas não custa ressaltar, porque é isso que vai nos carregar no momento da dor, no momento do medo. É isso que nós temos que renovar nossa mente, relembrar destas verdades. Então volte aí em Mateus capítulo 6. Mateus 6, versos 25 a 34. Mateus 6, versos 25 a 34. Vamos partir, antes da leitura, lembrando, nós somos irmãos. Você crê, você é irmão. Irmão de Cristo. Do Cristo que é o Rei, que tem autoridade sobre o céu e a terra. Ou seja, nada do que acontece neste mundo passa longe da sua autoridade, do seu domínio, do seu controle. Esse é o seu irmão, aquele que lhe quer bem, aquele que lhe ama. Tá? Não é o seu irmão terreno, tá? Porque muitas vezes você não ama tanto assim o seu irmão terreno, né? Às vezes você gosta de pisar no pé dele. Não, Jesus não. É o nosso irmão, o nosso amado Senhor e Salvador. Ele é dono de tudo e de todos. Tá? Ele lhe ama, ele quer bem. O que ele nos diz sobre isso? Por isso digo a vocês, por conta de tudo isso que nós já vimos até aqui, não se preocupem com a sua vida. Não se preocupem com o que vocês irão comer ou beber. Não se preocupem nem com o corpo, quanto o que irão vestir. Ele diz, não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Não tem mais valor? Então observem a criação. Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem. Elas não guardam a comida, não armazenam para depois. No entanto, o Pai de vocês que está no céu e que tem autoridade sobre tudo e sobre todo a sustenta. E ele pergunta, né? Será que vocês não valem mais do que as aves? Claro que vale, irmãos. Não caia na conversa vegana de que somos todos iguais, que o bicho vale que nem nós. Não, nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos a sua imagem e semelhança. Então, será que vocês valem mais do que as aves? Sim, nós valemos mais. E quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado no curso da vida de vocês? Ele diz, olha, quem de vocês pode fazer qualquer coisa para aumentar um dia na sua vida? Nós não temos o controle disso. E por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem mais uma vez a criação, como crescem as flores, os lírios do campo. Elas não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Se Deus cuida tão bem da sua criação comum, o que dirá de vocês que são a coroa? Portanto, não se preocupem dizendo, mas o que vai ser do dia da manhã? O que nós vamos comer amanhã? O que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? Ele diz, olha, porque é o descrente, é o gentio, é aquele que não conhece a Deus que procura essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, que tem toda a autoridade, que ama vocês, que é seu irmão, ele sabe do que vocês precisam. Ele sabe que vocês precisam dessas coisas. Ele sabe que vocês têm que comer, que beber, vocês têm que vestir. Ele sabe disso. E ele dará muito mais do que vocês precisam. Mas busquem em primeiro lugar, ao invés de estar se preocupando com todo o resto, se preocupem com o reino de Deus e com a sua justiça. E todas as outras coisas, todas essas outras coisas que vocês precisam vão ser acrescentadas. Portanto, não há motivo para ter medo do amanhã. Não se preocupem com o que vai acontecer. Não se preocupem com o resultado da eleição, porque o amanhã trará os seus cuidados. Deus cuidará de cada um desses dias. Deus sustentará todas as coisas como tem sustentado até aqui. Basta ao dia o seu próprio mal. Viva de momento a momento.
Viva de decisão a decisão. Viva de luta a luta. Viva confiando plenamente que Deus estará contigo até o fim dos tempos. Agora vamos lá para Romanos de novo. Romanos 8. Capítulo favorito do pastor Adriano. Romanos 8. Só uma palhinha para vocês ficarem com bastante vontade de chegar nessas exposições. Romanos 8, versos 31 a 39. E aí eu prometo que nós vamos encerrar. Romanos 8, versos 31 a 39. E aqui mais uma vez, queridos, relembrando do que nós já vimos em Mateus. Ele é nosso irmão. Pode servir de introdução para o que Paulo vai dizer aqui. Se ele é nosso irmão, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? A perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em nosso irmão Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por que nós temeremos, irmãos? Por que seremos dominados por angústia, por sofrimento, por dor, por tristeza? Não, nós podemos passar por momentos assim, mas nós temos motivo de sobra, que nos dá uma alegria que supera, que suplanta todas essas coisas. Então, no texto de hoje, queridos, nós vimos aqui um grupo de mulheres tendo o privilégio histórico do primeiro encontro com o Cristo ressurreto. Neste momento, elas puderam ter acesso ao conhecimento de quem Jesus é de fato. Assim como nós, por meio da palavra, nós também podemos ter acesso a quem Cristo é de fato. E assim como aconteceu com elas, quando elas adquiriram o conhecimento de Cristo e o convencimento dessa verdade, algo que só pode vir por meio do Espírito Santo, nós também podemos colher frutos disso na semelhança do que nós vimos no texto. E eu destaco aqui essas verdades para finalizar. Alguns frutos que nós podemos colher com base no verdadeiro conhecimento de quem Cristo é. Alguns frutos que nós podemos colher sobre isso, quando nós entendemos quem é Jesus. O verdadeiro conhecimento de Cristo e da ressurreição nos conduz a desfrutar daquilo que eu chamo de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Isso ocorre quando nós conseguimos não deixar ser dominado pela emoção. Quando nós sentimos o medo, quando nós sentimos a dor, quando nós sentimos a tristeza, mas nós não somos dominados por ela. Neste momento, nós chegamos ao ponto de termos inteligência emocional, onde aquilo que nós sabemos, as verdades que são racionais, que nós já conquistamos em Cristo, ela suplanta a dor. É a alegria da certeza, da esperança, da salvação, da ressurreição, ela suprime a dor, o sofrimento que eu possa estar passando. Eu não sou mais dominado pelo medo, eu não sou mais dominado pela ansiedade, eu não estou cheio de angústia, eu não sou dominado pela dor e sofrimento, mas eu entreguei a minha vida a Cristo e eu posso lidar com as emoções de forma racional, sem ser dominados por ela.
Eu posso ser alegre em meio à dor. Eu posso ser alegre em meio ao medo, como nós vimos. Eu posso ser feliz mesmo sofrendo. Isso porque eu entendo agora, racionalmente, o tempo presente em que eu vivo. Um tempo do pecado. Onde o pecado ainda vai me atrapalhar. Onde eu tenho que conviver com a morte do meu corpo físico, com o psicológico ainda que não é pleno, ele sofre os efeitos da queda. Mas eu posso vislumbrar o que há por vir. Eu posso vislumbrar um corpo ressurreto na semelhança do meu Salvador. Eu posso vislumbrar um psicológico completamente restaurado em semelhança a Cristo, o homem perfeito. E isso me dá alegria. E isso me faz superar a dor. Além disso, queridos, o verdadeiro conhecimento de Cristo, do Cristo ressurreto, nos conduz à adoração, ao sacrifício vivo, a uma vida vivida para Cristo, momento a momento. Cada instante da minha vida eu coloco no altar do Senhor. Cada ato, cada decisão, eu penso de uma maneira bíblica para poder sacrificar a Cristo. É uma vida vivida para a glória daquele que me resgatou das trevas para a luz. A palavra adorar, ela também pode ter o sentido de se expressar de maneira apropriada. Isso diz muito acerca da adoração cristã. Porque aqui as mulheres do texto, ao ver Jesus ressurreto, elas se expressaram de maneira correta ao ver Cristo. Elas se lançaram aos pés dele e cultuaram como Deus que é. Então, queridos, nós também podemos adorar a Deus nos expressando de maneira apropriada quando eu cultuo na igreja. Quando eu cumpro o meu papel de pai de uma maneira apropriada. Quando eu sou um bom marido, um bom irmão, esposas, filhos, enfim. Quando eu me expresso de maneira bíblica naquilo que eu fui chamado a fazer pelo Senhor. A maneira como nós nos expressamos em nosso dia a dia precisa ser um ato de adoração. E por fim, o conhecimento verdadeiro de Cristo, o Cristo ressurreto, nos conduz à confiança. Uma confiança inabalável nas suas promessas. Uma confiança pelo fato de que Ele nos chama de irmãos. E essa confiança é que me mantém até o fim. É uma confiança que gera perseverança. Que me faz superar os momentos de dificuldade, os momentos de luta, os momentos muitas vezes de dúvida. É este conhecimento no Cristo ressurreto que nos faz ter essa confiança. Então, se a sua confiança ainda não é esse ponto, não é plena, não é capaz de superar os momentos difíceis, talvez o que falte é conhecer mais de Cristo. É conhecer mais o Senhor. É saber mais sobre Ele. E como eu faço isso? Conhecendo a palavra. Sendo exposto a pregações, sendo exposto à leitura diária do texto bíblico. É desta forma, irmãos. Não existe passe mágico, não existe atalho, um caminho mais fácil. O caminho da confiança é esse. É esse que nós repetimos aqui domingo a domingo, quarta a quarta, dia a dia, em casa, quando você pega o texto bíblico e lê, muitas vezes sem vontade. Mas lê porque você sabe que você precisa renovar a sua mente. Porque se você não fizer isso, a sua mente vai estar cheia de coisas que o mundo está lhe dizendo diariamente, pela rede social, pelo aquilo que você consome de notícia. E aí você só tem aquilo na cabeça. E aí você não renovou. E quando você se vê, você está fraco, ansioso, triste, deprimido, que você não tem buscado o caminho do conhecimento do Senhor. Que Deus nos ajude, né, irmãos? A poder desfrutar disso. A poder de fato ser alegre nele, como todo verdadeiro discípulo deve ser. Nós somos exortados, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos por uma palavra tão maravilhosa que nós hoje podemos ler.
Uma palavra que nos fala acerca de um evento histórico que aconteceu de fato no tempo, Deus. Cerca de aproximadamente 2000 anos atrás, onde o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Esta é, sem dúvida, o ensino mais precioso a nós cristãos. Esse é o motivo da nossa esperança, da nossa alegria. Esse é o motivo que nos traz aqui nesta manhã de domingo. A certeza de que Cristo ressuscitou dos mortos. A certeza de que, assim como Ele, um dia nós, todos aqueles que creem, também serão ressuscitados. Porque a ressurreição do Senhor autentica as suas palavras, autenticam tudo aquilo que Ele disse. Obrigado por tão grande esperança que nós podemos ter. Obrigado porque se dependesse do tempo presente, se a nossa vida se resumisse a isso que nós vivemos aqui, quão triste nós seríamos, Pai. Mas nós não temos apenas essa vida para desfrutar. Nós sabemos que há uma vida eterna nos esperando ao lado do nosso Senhor, do nosso irmão. Aquele que, apesar de nós mesmos, nos trata com amor. Que entregou a sua vida por nós e nos resgatou das trevas, Senhor. Com graça imerecida nós temos nisso, Deus. Nos ajuda, Pai, a compreender. Nos ajuda, Senhor, a de fato nos deparar de momentos como esse, ao ver Cristo, o Rei da Glória, nos chamando de irmãos. E nós possamos entender isso, Deus. Possamos desfrutar disso, possamos encontrar nisso esperança e encorajamento. E aí então, Deus, com base nesse conhecimento, que possamos de fato entregar as nossas vidas a Ti, como sacrifício vivo, como oferta agradável, que possamos renovar a nossa mente diariamente, Senhor, por meio de conhecer mais a Tua palavra, daquilo que o Senhor nos ensinou e nos entregou na Tua revelação. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda porque sabemos que somos fracos, somos falhos, somos finitos. Nos ajuda, Senhor, nos dias da dor, da dificuldade, nos dias que nós não temos força para nada. Que o Senhor, com base no Teu Santo Espírito, nos lembre dessas verdades e nos ajude, nos console e nos carregue nesses momentos. Porque é assim que nós buscamos e encontramos cada vez mais a esperança e a perseverança para continuar até o fim, confiando naquilo que o Senhor disse aos seus discípulos, que estaria conosco até o último dia. Obrigado, Pai, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.